Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também, então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 20 de abril, domingo de Páscoa. Salve Cristo ressuscitado. Viva Cristo ressuscitado. Ele venceu. Ele venceu por mim e ele venceu por você, irmãos. Veja, o relato do Evangelho São João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. O relato faz questão de mostrar as provas da ressurreição de Cristo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque entre os discípulos, eles não tinham ciência ainda. Eles não tinham compreensão dessa questão da ressurreição. Então, meus irmãos, primeira coisa que esse evangelho quer nos dizer: a prova da ressurreição de Cristo é sim o sepulcro vazio. O relato do evangelho, ele faz questão de dizer que a pedra tinha sido rolada, o corpo não estava lá, e que os panos estavam dobradinhos do lado. Veja, aconteceu mesmo. O túmulo está vazio. Meu irmão, minha irmã, se cada um de nós for no túmulo de todos os grandes desse mundo, aqueles que foram considerados grandes, você vai encontrar: aqui jaz fulano de tal. Seja Maomé, Buda, qualquer um grande influenciador, considerado um grande desse mundo, você vai ver: aqui jaz fulano de tal. Mas se você for ao sepulcro de Jesus, você ouvirá as palavras do Evangelho ressoando nos nossos ouvidos, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, essa é a grande graça de ser cristão. São Paulo chega a falar em 1 Coríntios capítulo 15 que se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Nós estaríamos perdendo tempo. Porque imagina, nós nascemos, crescemos, nos apaixonamos, constituímos famílias, fazemos círculos de amizade, nós construímos um legado, nós construímos uma vida, nós amamos as pessoas, e se isso acabasse, simplesmente acabou. Aquele que foi criado por amor, ele é simplesmente deixado numa vala, debaixo de uma terra, aqueles que morreram afogados, aqueles que tiveram o corpo sumido. Imagina se acabasse aí. Não. Existe a ressurreição da carne. Isso é um dogma da igreja. Um dogma católico. É um dos artigos de fé. Eu creio na ressurreição da carne. 11º artigo de fé. O último é: creio na vida eterna. Eu creio na ressurreição dos mortos. Eu creio na ressurreição da carne. Isso é um mistério central da nossa fé. De maneira que São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. Deus não trabalha com material reciclado, não.
E é bonito acreditar assim, porque veja, além de ser coerente, isso dá um sentido para a nossa vida. Então, claro, São Paulo vai dizer, né, o que Deus tem preparado para nós são coisas que os olhos não viu, o coração nunca experimentou. Meu irmão, minha irmã, vale a pena cada lágrima, vale a pena cada dor, vale a pena cada luta nesse mundo. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar com o Senhor. Nós vamos ressuscitar com Cristo. E veja, quando nós morrermos, nossa alma se encontrará com Deus, né? E a alma não morre, porque ela é imortal, ela é um princípio imaterial, né? O que morre é a matéria, mas essa matéria, um dia ela será recriada. Quando? Por ocasião da segunda vinda de Jesus, diz o Catecismo da Igreja Católica. Então hoje nós estamos celebrando a vitória de Cristo contra o último inimigo, que é a morte. A morte foi vencida pelo sacrifício de Cristo. Ele ressuscitou. E com ele também nós ressuscitaremos. Isso é esplendoroso para cada um de nós. Por isso vale a pena. Hoje o nosso coração está exultando de alegria. Por quê? Está exultando de alegria porque Jesus, ele nos deu a maior prova de amor, que está na cruz. E ele consuma essa obra de amor, dando a sua vida em resgate da nossa e ressuscitando para a nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, viva Jesus ressuscitado. Veja, diz lá, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus de madrugada e não encontra o Senhor. E não encontra. Ela sai correndo e vai dar a notícia aos discípulos, a Pedro. Diz que Pedro e o discípulo que Jesus amava, provavelmente aqui João, que era novo, eles correm ao sepulcro. E diz que quando chegou o segundo discípulo, aquele que tinha chegado primeiro, mas por respeito à autoridade de Pedro não entra, ele viu e acreditou. Isso aqui é muito importante para nós. Ele viu e acreditou. E eu volto a dizer mais uma vez, nós não acreditamos em qualquer outra coisa a não ser a ressurreição. Eu sou eu e não deixarei de ser eu. Eu sou eu não serei outra pessoa, não voltarei nenhuma outra pessoa, não. Eu continuarei sendo eu. E um dia a minha alma imortal se unirá de novo ao meu corpo, já não mais um corpo sujeito à morte, mas um corpo glorioso, como o corpo de Jesus e como o corpo da Santíssima Virgem, que também nós proclamamos no dogma da Assunção, essa grande realidade que vai acontecer conosco, já aconteceu em Maria. É isso que nós estamos celebrando hoje, a vitória contra o último inimigo, a morte. A morte foi vencida. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, cadê o teu aguilhão? Você que é aquela que nos deixa apavorados. Jesus, ele venceu a morte. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas o meu coração hoje se enche de alegria, sabendo que um dia eu passarei pela morte. Você passará pela morte física. Mas fique tranquilo, porque Jesus, ele já venceu. Por mim. Algo que não era possível por mim, ele venceu por mim e ele venceu por você. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje o nosso coração, nesse domingo de Páscoa, está exultante, porque ele verdadeiramente ressuscitou. E ele aparece a Maria Madalena, ele aparece aos discípulos, e os discípulos acreditaram. O que falta para nós é acreditar. Acreditar assim. Acreditar na ressurreição de Cristo. Então, esses dias, dispensa muitas palavras, porque o mistério de que nós estamos envolvidos é tão grande que as palavras são insuficientes para poder explicar, para poder entender, para poder compreender. O que fica para nós hoje é mergulhar nesse grande mistério do amor de Deus, nessa grande salvação que Jesus conseguiu para mim e para você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo ressuscitado.